E aí galera, tudo bom com vocês? Na aula de hoje veremos as palavras homônimas ou os homônimos. O que é isso? Como é que se aplica isso numa frase? Como é que a gente sabe a diferença entre um e outro, hein? Vamos descobrir. Primeira coisa, o que são os homônimos? Olha só. Os homônimos, gente, são palavras que possuem a mesma pronúncia, às vezes a mesma grafia, certo? Mas têm significados diferentes, certo? E se dividem em 3 grupos. As palavras homônimas homófonas, né? As homônimas homógrafas e as homônimas perfeitas. Então, a gente vai analisar e vai ver o que são cada um desses tipos de homônimos. Beleza? Vamos lá. Começando pelas homônimas homófonas. Fono dá a entender que é som. Então, as palavras homônimas homófonas são as palavras que possuem a mesma pronúncia, mas têm grafias diferentes. Ou seja, elas falam, certo? Nós falamos elas da mesma maneira, não tem distinção entre um modo de falar e outro, mas nós escrevemos elas de jeitos diferentes. Como assim? Me encontre na seção de roupas e calçados da loja. Me encontre na seção de roupas e calçados da loja. Seção é uma palavra que tem 3 tipos, certo? De vocábulo. Então, essa palavra, para cada tipo tem um significado diferente, mas a gente vai falar elas da mesma maneira. Então, ela é uma palavra homônima homófona, beleza? Me encontre na seção de roupas e calçados da loja. Seção com S e C cedilha se refere à seção de seccionar. Seccionar é dividir. Então, essa seção aí significa divisão. Quando a gente vai no mercado, quando a gente vai numa loja, quando a gente vai num colégio eleitoral, geralmente esses lugares têm seções, né? São partes, repartições onde há alguma coisa. Numa seção de roupas, tem roupas. Na seção de mercado tem o que? Geralmente a seção das massas, a seção dos produtos de limpeza, de higiene pessoal. Numa seção eleitoral, tem cada cabine de eleição para que as pessoas vão votar. Enfim, essa seção vem de seccionar, que é dividir, beleza? A outra seção, se não nos apressarmos, perderemos a sessão das 7 da noite. Essa sessão aí é a sessão de cinema. Sessão com 2 S, certo? Então, a sessão de cinema, uma sessão de filme que a gente vai assistir, a sessão começa às 8, certo? Então, essa sessão se refere a filmes, a cinema, a sala de cinema, certo? Ou a qualquer outro tipo de evento em relação a filmes, beleza? Então, sessão de cinema, e aí a gente já viu que sessão de divisão. Pode ver que tem significado diferente, mas a pronúncia não mudou em nada. E a última variação dessa palavra é: os engenheiros tentaram, mas a seção do prédio já era esperada. Percebam que essa palavra tem 3 tipos de vocábulo, gente. Ou seja, tem 3 palavras diferentes para a mesma pronúncia. Então, seção. Falando, nós não percebemos a diferença nenhuma, né? Não, seção. Pode ser qualquer uma. Mas quando a gente vai aplicar ela numa frase, a gente precisa saber que tipo de seção é essa que eu estou falando. Eu estou dividindo alguma coisa? É em relação a filmes? Estou indo assistir uma sessão de cinema ou em uma sessão do verbo ceder? Essa última frase aí, os engenheiros tentaram, mas a sessão do prédio já era esperada. Sessão com C, 2 S, significa ceder. Então, a sessão do prédio é a ação do prédio de ter cedido, né? Então, seção. Nesse caso aí é um substantivo, a seção do prédio, que vem do verbo ceder. Quando algo cede, né, ali houve uma seção. Beleza?
Então, os engenheiros tentaram, mas a seção do prédio já era esperada. Se não nos apressarmos, perderemos a seção das 7. Me encontre na seção de roupas e calçados da loja. Pode ver que é o mesmo, é a mesma pronúncia, mas o vocábulo muda. Beleza? Então, é muito importante a gente conhecer essas homófonas para não se confundir. Para a gente não se confundir. Continuando. Meu vizinho foi preso por caçar animais selvagens. Caçar aí, com C cedilha, significa perseguir animais, certo? Caça. Quem caça? Tem os caçadores, enfim. Os juízes decidiram cassar o mandato do deputado. Quem não conhecia a palavra caçar com 2 S, apresento a vocês. Caçar com 2 S significa excluir, cancelar, certo? Cassar o mandato quer dizer assim, ele perdeu o mandato, teve o mandato anulado, certo? Significa anular, excluir alguma coisa. Não só em relação à política, mas a qualquer outro tipo de coisa. Você teve a sua inscrição cassada. Sua inscrição para o vestibular foi cassada. Então, você teve a sua inscrição anulada, certo? Cassar é sinônimo de anular, beleza? E aí, ó, a crase não é considerada um acento tônico, pois representa a função de 2 vogais. Acento com C significa acento de tonicidade, em relação à parte gramática ortográfica da língua, beleza? E aí nós temos, preciso comprar um novo assento para essa cadeira. Nós temos aí acento com 2 S, que significa assento de cadeira, algo que a gente coloca para nos sentarmos, beleza? Então, aí, vimos as palavras homófonas, agora nós vamos para as homônimas homógrafas, que, em contrapartida às homófonas, as homógrafas não têm a mesma pronúncia, têm a mesma grafia. A gente vê aí grafo, grafo é grafia, escrita. Então, palavras homônimas homógrafas são as palavras que possuem a mesma grafia, mas têm pronúncias diferentes, como, por exemplo, o São João é a época ideal para colher o milho. O São João é a época ideal para colher o milho. Então, colher, perceba-se que fala o colher, o O fechado, né? O colher o milho, e aí dá a ideia de colheita, né? Verbo colher. Enquanto você estava distraída, sua colher caiu no chão. Sua colher caiu no chão. Então, nós falamos vogais nessas palavras e essas vogais têm sons diferentes dependendo da situação em que ela está inserida. Uma hora ela é verbo, outra hora ela é substantivo, que é o caso de colher e colher. Certo? Na primeira frase nós temos o verbo colher, de cultura. E o E, esse colher, se fala E, né? O E. Na segunda, que é o substantivo, nós temos colher. O E já é mais aberto. Então, mudou de verbo para substantivo. Beleza? Então, perceba, gente, que aí as homógrafas só muda a pronúncia. Só vai mudar a pronúncia. Beleza? Quando eu olho para aquela cena, sinto enjoos. Quando eu olho do verbo olhar. Beleza? O O aí é aberto. Eu olho. Quando eu olho para aquela cena, sinto enjoos. O nosso olho precisa ser lubrificado sempre que pudermos. Olha isso. Olho e óleo. Muda só a pronúncia. A palavra se escreve da mesma maneira, mas vai mudar a pronúncia e o significado dela. Quando eu olho, verbo. O nosso olho, substantivo. Entenderam? Percebam como elas são muito sapecas, essas palavras. O molho que você fez para jantar estava divino. O molho que você fez para o jantar estava divino. Eu molho minhas plantas todos os dias. Olha aí. Uma aberta, outra fechada. Uma aberta, outra fechada. É sempre assim. A pronúncia de uma vogal vai variar entre uma e outra, para dar característica específica àquela palavra. Molho,
Dá a entender que é o quê? A mistura de caldos para incrementar alguma comida. E molho é a ação de molhar, jogar água em algo. Entendeu? Então, muito cuidado com esses homônimos, tá? E agora a gente vai para a última classe dos homônimos, que são as palavras homônimas perfeitas. São as palavras que possuem a mesma grafia e pronúncia, gente. E ó, minha avó lava a roupa todo dia. Minha avó lava a roupa todo dia. A lava do vulcão chegou à cidade causando estragos. Ó, perfeito. Isso. Por que é perfeito? Porque não muda nem a grafia nem a pronúncia, só o significado. E aí a gente é que tem que saber o significado daquela palavra na frase. Por exemplo, minha avó lava a roupa. Estou falando da lava do vulcão? Não. Estou falando ali da ação do verbo lavar. Ela lava a roupa. Certo? Então, a lava do vulcão, que é aquela substância que o vulcão expele quando ele entra em erupção, que a imagem aí do lado está mostrando, já é diferente da frase de cima. Lava e lava. A pronúncia e a escrita são as mesmas, mas os significados não. Beleza? Ó, o rio que corre atrás da minha casa está cheio de peixes. O rio que corre atrás da minha casa está cheio de peixes. Eu rio muito com suas piadas. Olha, eu falo do mesmo jeito. Não muda nada. É escarrado e cuspida uma palavra igual a outra. Mas eu só vou mudar no significado. O rio que corre atrás da minha casa, o que é um rio? Um curso de água doce. Certo? E eu rio muito com suas piadas. Rir, verbo rir. Ou seja, achei engraçado, estou rindo. Eu rio muito com as suas piadas. Perceba que a pronúncia e a escrita não vão mudar, gente. O que muda mesmo é o significado da palavra. Porque também, né, tem a dó se não mudasse. Ela tem um modo de vida tão leve. Ela tem um modo de vida tão leve. Leve o lixo para fora imediatamente. Leve o lixo para fora imediatamente. Não sei se vocês conseguiram perceber, mas em uma frase a palavra é verbo, em outra substantivo. E geralmente acontece isso nas homônimas perfeitas. Uma hora ela está classificada numa frase como um substantivo, que é o caso, o rio corre atrás da minha casa, né? É o caso aí. O rio que corre atrás da minha casa, o rio aí é substantivo. Eu rio muito com suas piadas. Geralmente acontece essa divisão entre substantivo e verbo. É uma associação. Uma hora é verbo, outra hora é substantivo e vice-versa. Beleza? Então, ela tem um modo de vida tão leve, leve. Esse leve aí já é adjetivo, mas continua sendo um nome. Beleza? Leve o lixo para fora imediatamente. Aí, leve já é um verbo. E aí, no caso, verbo no modo imperativo. Leve o lixo para fora imediatamente. Entenderam? Então, sempre vai ter essa relação nome-verbo, nome-verbo. Né? Falei ali substantivo, mas também pode ser um adjetivo. Leve, leve. Só vai mudar mesmo o significado. Por isso que eu preciso saber o que é que ela significa na frase para poder dizer, não, isso é isso e isso. Não, leve aqui é adjetivo. Isso aqui é um adjetivo. Ela leva uma forma de vida diferente, uma forma de vida mais saudável. Leve o lixo para fora imediatamente. Eu estou pedindo para você tirar o lixo, jogar o lixo fora. Entenderam? Então são essas as palavrinhas homônimas. Beleza, gente? Eu espero que vocês tenham gostado e espero que vocês tenham entendido. Né? Até a próxima, galera. E cuidem-se.